Olá pessoal, meu nome é Itamar Bernardo, eu sou discente na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. Ela é ministrada pelo professor doutor Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho, da UFAP, e a gente vai falar um pouquinho sobre o algoritmo de Dijkstra, passando pelo entendimento dele, depois pela análise da corretude e análise da complexidade. Primeiro, quem foi Dijkstra, né? Dijkstra foi um cientista da computação holandês. Ele criou o algoritmo em 1956, publicou em 59. Esse algoritmo resolve problemas de caminho mais curto. Ele é um algoritmo single source. O que isso quer dizer? Ele vai pegar um vértice inicial do nosso grafo e vai verificar para todos os outros vértices do grafo o menor caminho entre a origem S e os demais vértices, certo? Bom, então qual a menor distância para chegar até uma cidade? Vamos supor que a gente está aqui em Garanhuns, seja esse vértice S, e a gente queira chegar em Paulo Afonso, esse vértice Z. Então existem diversas estradas que a gente pode percorrer, diversas cidades que a gente pode passar para chegar até o nosso destino, que é Paulo Afonso. Mas qual seria o menor caminho para chegar do S até o Z? Então é isso que o Dijkstra ele resolve. A distância, qual a menor distância. Então, vamos entender aqui o pseudocódigo dele, como é que ele vai ser implementado. Certo? A gente vai ter um array com as distâncias do vértice até a origem, uma distância da origem até o vértice. Vai ter um array de pais, certo? Um array de predecessores do vértice V. E aí a gente vai percorrer todos os vértices do nosso grafo. Vai inicializar as distâncias de cada vértice como sendo infinitas. Vai inicializar os predecessores de cada vértice como sendo null. E vai inicializar o nosso, após sair do for each, né? A gente vai inicializar nossa origem S como sendo a distância de S igual a zero, né? A distância da origem até ela mesma vai ser zero. Agora a gente vai para essa função relax, ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar se a distância que foi percorrida, do vértice U até mais essa aresta, se ela é menor do que a distância que já está no vértice V. Se ela for menor, a gente vai fazer o relaxamento. Então a gente atualiza essa distância para a distância menor e atualiza o predecessor. Essa aqui, extract mínimo, ela vai retirar o menor vértice, o vértice de menor caminho, de menor distância, da nossa fila. Então ele retira da nossa fila e faz o retorno. Esse Q vai ser a nossa fila de prioridade, são os vértices com distâncias provisórias. Beleza, agora propriamente aqui a função do algoritmo de Dijkstra. A gente vai fazer as inicializações, vai inicializar a nossa lista, que vai conter nossos vértices com o caminho definitivo, certo? Com a distância definitiva. Vai inicializar a nossa fila, aqui, contendo todos os vértices no início. A gente pode ver aqui do nosso exemplo, que a gente tem a nossa fila com todos os vértices, certo? E as distâncias dele, né? Todas as distâncias dos vértices. E aí a gente vai percorrer esse while enquanto essa fila não for vazia. A gente vai extrair o mínimo dessa fila. Nessa primeira interação, a menor distância é esse zero aqui, é o S da origem, né? Vai extrair esse menor distância, vai adicionar a nossa lista S e vai percorrer todas as adjacências desse U, verificando se a gente pode relaxar as adjacências, certo? Até vai percorrer tudo isso aqui até a nossa fila de prioridades, nossa fila Q, ela está vazia. Então vamos para a simulação do algoritmo aqui. Primeiro a gente vai partir da nossa origem, S, e vai verificar quais são os caminhos possíveis que a gente pode percorrer, quais são as adjacências. Desse S a gente tem como ir para o R e para o U, certo? Então do S para o R seria 0 mais 10, 10. 10 é menor que infinito? É. Então a gente vai fazer o relaxamento. 0 mais 5, 5. 5 é menor que infinito? Sim. Então a gente faz o relaxamento. A gente vai marcar o S como visitado. E agora a gente vai olhar nosso grafo inteiro
qual é o vértice que possui o menor caminho e que ainda não foi visitado. Nesse caso é o vértice U, né? Possui o caminho 5. Então do U a gente pode ir para onde? Pode ir para o R, seria 5 mais 3, 8. 8 é menor que 10? É. Então a gente relaxa. Vai ser do U para o W, 5 mais 9, 14. 14 é menor que infinito? Sim. Então a gente relaxa. E aqui do U para o V, 5 mais 2, 7. 7 é menor que infinito? É. Então a gente relaxa. Marcamos o U e agora vamos verificar no grafo todos os vértices que ainda não foram marcados. Qual é o que possui a menor distância? Nesse caso é o V com a distância 7, né? Então do V a gente pode ir para onde? Pode ir para o S, só que o S já está marcado, então nem adianta visitar ele. Pode ir para o Z, vai ficar 7 mais 5, vai ficar 12. 12 é menor que infinito? Sim. Então a gente relaxa. 7 mais 6, 13. 13 é menor que 14? Sim. Então a gente faz o relaxamento. E do V é os únicos que a gente pode percorrer, certo? Então a gente vai marcar o V como já visitado e vamos olhar para o grafo e verificar quais são os vértices que não estão visitados e qual é o que contém a menor distância. Nesse caso a gente vê aqui que é o R, né? O R possui a distância 8. Então do R a gente pode ir para onde? A gente pode ir para o U, só que o U já está marcado. A gente pode ir para o W, então vai ser 8 mais 1, 9. 9 é menor que 13? Sim. Então a gente faz um relaxamento e marca o R como visitado. Novamente a gente vai procurar no grafo qual é o vértice com menor distância e que ainda não foi visitado. Nesse caso é o W, né, com distância 9. Do W a gente pode ir para o V, já foi visitado, nem adianta visitar, já foi marcado, né? Do W para o Z, que ainda não foi marcado, então 9 mais 2, 11. 11 é menor que 12? Sim. Então a gente faz o relaxamento e marca o W. Do Z, como ele é o único, o último vértice, ele vai ser o menor, é o vértice com o menor caminho. Então a gente marca ele. E aí a gente termina a execução do algoritmo. Vamos agora passar para a corretura do algoritmo de lista, certo? Então, na pré-condição, a gente tem que passar para ele um grafo com um conjunto de vértices e arestas, naturalmente. Tem que ser um grafo ponderado, ele pode conter ciclos, e por ele poder conter esses ciclos, ele é muito utilizado também em problemas rodoviários, por ele poder conter os ciclos, certo? O nosso conjunto de arestas ele tem que pertencer aos naturais. O que isso quer dizer? A gente não pode ter arestas negativas, certo? Existe pelo menos, e tem que existir pelo menos um caminho entre o vértice de origem e os demais vértices. Após condição, a gente tem que o S é o conjunto com os valores de menores distâncias da origem até cada vértice, como a gente já tinha visto, né? Quando a gente adiciona no S, é porque ele é a menor distância possível. E o π como sendo o arranjo de predecessores de cada um dos vértices. Quando a gente terminar lá a nossa execução, a gente vai ter o S com os valores das menores distâncias e o π como sendo a rede de predecessores. Nossa invariante de laço. A gente vai ter a cada interação em tempo de execução, o nosso SI ele vai ser um subconjunto do nosso conjunto de vértices V, certo? E aqui, para todo Vzinho, para todo vértice V, pertencente ao conjunto S, a distância de V corresponde ao menor caminho mínimo. Como a gente já tinha visto, né? Quando a gente insere no S, é porque ele é o menor caminho mínimo, menor caminho possível. Então, quando a gente adiciona no S, essa distância é a menor possível. A distância do V até uma origem S. Né? Aqui, para todo Vzinho, para todo vértice V, pertencente ao conjunto de vértices, o predecessor dele corresponde ao predecessor, ao vértice anterior, com o menor caminho até chegar a V, certo? E sendo que os vértices intermediários eles já estão em S. E aqui, quando a gente extrai da nossa fila o vértice mínimo, certo? Coloca em V, essa distância de V é o menor comprimento do menor caminho possível dos vértices que não estão em S.
Então, os vértices intermediários já estão em S, certo? Caso base. Então, antes de entrar no while, o conjunto S ele vai ser vazio. Como a gente pode ver aqui, a gente inicializa ele como vazio. A distância da origem vai ser zero e a distância dos demais vértices vai ser infinito. A hipótese de indução. Suponha que essa invariante ela seja verdadeira para alguma interação I, no tempo de execução. Então, agora o passo de indução. Considere para essa interação I que o V é inserido em S. Se esse V é inserido em S, quer dizer que da nossa fila, ele era o vértice com o menor caminho possível, certo? E a gente extrai dessa fila e coloca em S. Então quer dizer que ele é o vértice com o menor caminho de uma origem S' até V'. Vamos mostrar que este é o menor caminho de S até V. Considere um caminho P qualquer de S até V. Naturalmente, esse caminho P, em algum momento, ele vai cruzar com vértices que estão já em S, da nossa lista definitiva S, e vai cruzar com vértices que ainda não estão na nossa lista S, certo? Suponha que o primeiro vértice P fora de S seja W. Agora vamos dividir P em P1, a parte que vai de S a W, e P2, a parte que vai de W a V, certo? Naturalmente, como a gente já tinha visto na nossa invariante, quando a gente adiciona o S, ele vai conter a menor distância possível de um caminho, esse DW, de um caminho W, vai conter a menor distância possível do caminho W até o S', que é a nossa origem, certo? Então, essa distância de W, esse DW, tem que ser menor ou igual ao custo de P1. Ele não pode ser maior. Como a gente está tratando apenas com arestas com peso positivo, esse P2 ele tem que ser maior ou igual a zero também. Portanto, esse comprimento de P vai ser o custo de P1 mais o custo de P2. Se a gente combinar essas duas equações, a gente vai ter que a distância de W mais zero ela vai ser menor ou igual ao custo de P2 e vai ser maior ou igual à distância de V, pela escolha de V como o vértice que minimiza essa distância. A gente sempre está escolhendo o vértice que minimiza essa distância. Assim, a distância de V ela vai corresponder ao comprimento de menor caminho da nossa origem S' até a origem V. E isso continua satisfazendo a nossa invariante que a gente definiu lá atrás. Agora a gente vai considerar que um vértice Z, que tem os valores de distância de Z e predecessor de Z, mudaram nessa interação I. Isso quer dizer que na interação a gente achou o menor caminho possível para chegar da origem até o Z, certo? E esse menor caminho vai ser D de Z, vai ser igual ao D do vértice V, mais essa aresta que liga V a Z. Esse caminho ele é menor do que o que estava em Z, que é o valor antigo. Então a gente vai fazer o relaxamento e vai atualizar o predecessor dele. Então o predecessor de Z vai passar a ser o vértice V. E isso continua satisfazendo o nosso invariante, né? A finalização. A gente vai ter a finalização do algoritmo porque a gente vai percorrer esse while enquanto essa fila não for vazia. Só que essa fila, a cada interação, é retirado um elemento dela. Então, em algum momento, ela vai estar vazia, né? Essa fila ela é inicializada com todos os nossos vértices. Nossos vértices são finitos. Então, em algum momento, a gente tirando um vértice dessa fila a cada interação, essa fila vai estar vazia e vai sair do while, certo? E aí a gente vai ter como retorno o S, que é o nosso array com todos os caminhos mínimos dos nossos vértices. Vamos agora para a complexidade desse algoritmo de Dijkstra, certo? No pior caso. E fazendo análise assintótica. Nessa função de inicialização, nessa parte do trecho aqui, a gente vai ter um custo C1 e vai executar V vezes, né? Que a gente vai percorrer esse vértice, a quantidade de vértices do nosso grafo G, certo? Aqui, para fazer essa inicialização aqui, a gente vai ter um custo C2 e a quantidade de vezes 1. Então, fazendo essa análise assintótica, a gente vai ter C1 vezes módulo de V, mais C2 vezes 1. Então, nosso pior caso vai ser Big O de V. Essa função relax, a gente vai ter um custo C3 e a quantidade de vezes 1. Então, nosso pior caso aqui vai ser C3 vezes 1, o pior caso vai ser Big O de 1.
Essa função extract min, a gente vai ter para inicializar a fila, para tirar um elemento da fila e dizer que ele é o menor. A gente vai ter um custo C4 e a quantidade vezes 1. Na verdade, aqui a gente vai pegar o primeiro elemento da fila e vai dizer que ele é o mínimo, certo? Aí aqui a gente vai percorrer e verificar se realmente ele é o mínimo. Se ele não for o mínimo, a gente troca ele. E aí aqui no final a gente retira esse mínimo da fila, certo? Aí para fazer essa atribuição aqui, a gente vai ter um custo C4, a quantidade vezes 1. Aqui a gente vai ter um custo C5 e aqui a gente vai ter uma quantidade vezes Q, certo? Número de elementos que a gente tem na fila. E aqui um custo C6, quantidade vezes 1. Fazendo a análise assintótica dessa função, a gente vai ter C4 vezes 1, mais C5 vezes módulo de Q, mais C6 vezes 1, tendo como nosso pior caso o big O de módulo de Q. E aqui a função de Dijkstra, né? Como a gente viu aqui, a função de inicialização ela tem um custo de big O de V. Então o custo dela vai ser big O de V, a quantidade de vezes vai ser 1. Fazer essa inicialização vai ter um custo C7, quantidade de vezes 1. Para fazer a inicialização dessa fila aqui, a gente vai ter um custo big O de V, de módulo de V, quantidade vezes 1, né? Porque a gente vai percorrer todos os vértices e fazer a inserção, né? Aqui, dentro desse while, esse extract mínimo, a gente já viu que o custo dele é big O de Q, de módulo de Q. A quantidade de vezes que a gente vai executar vai ser a quantidade de vértices, né? Quantidade de vértices V. Aqui, para fazer essa execução, a gente vai ter um custo C8 vezes módulo de V. E nesse for each aqui, a gente vai ter um custo C9 e quantidade de vezes módulo de E mais módulo de V, que no caso vai ser quantidade de arestas mais a quantidade de vértices. Fazendo a somatória desses custos e utilizando a análise assintótica, então a gente pode dispensar constantes e termos de menor ordem. A gente vai ter big O de módulo de V vezes 1, mais C7 vezes 1, mais big O de módulo de V vezes 1, mais big O de módulo de Q vezes V, mais C8 vezes módulo de V, mais C9 vezes módulo de E mais V. Aqui a gente pode considerar que o Q vai ser igual ao V. Por quê? A quantidade de elementos na fila vai ser igual à quantidade de vértices. Porque lá no início a gente vai inicializar a fila com todos os nossos vértices, né? Então a gente vai ter a fila como sendo no máximo a quantidade de elementos de vértices, certo? E aí fazendo essa substituição aqui, a gente vai substituir aqui por V, que vai dar módulo de V vezes módulo de V, V ao quadrado. E fazendo a análise assintótica, a gente pode retirar esses termos de menor ordem. E as constantes a gente vai ficar com E, módulo de E, nesse caso, mais big O de módulo de V ao quadrado. Portanto, a análise assintótica, no pior caso, deste algoritmo de Dijkstra, vai ficar com big O de módulo de E mais módulo de V ao quadrado, que vai ser a quantidade de arestas mais a quantidade de vértices ao quadrado, certo? Aqui a gente encerra nossa apresentação, lembrando que a gente passou pelo entendimento do algoritmo de Dijkstra, o funcionamento dele, passou pela análise da corretude e agora a análise da complexidade. Obrigado.